que você está prestes a ouvir não é apenas uma história esquecida. É um dos episódios mais violentos da história do Brasil. Um acontecimento que envolveu o próprio exército contra brasileiros pobres no interior da Bahia e que terminou com uma decisão clara: apagar um povo inteiro da existência. Para entender Canudos, você precisa voltar um pouco antes da guerra, muito antes dos tiros, antes dos canhões, antes do cerco. Final do século XIX. O Brasil tinha acabado de deixar de ser império. A monarquia caiu em 1889 e no lugar nasceu a República. Mas essa República não nasceu para todos. No papel era moderna, progressista, cheia de promessas. Na prática, para o sertão, não mudou quase nada. O Nordeste vivia sob um ciclo constante de seca, terra dura, colheitas perdidas, gado morto. A fome não era exceção, era rotina. Milhares de pessoas vagavam pelo interior, sem trabalho, sem comida, sem esperança. E além da seca, existia outra coisa: o abandono. O governo não chegava, não havia escola, não havia médico, não havia proteção. O que existia eram coronéis, donos de terra, donos de gente, e um sistema onde o pobre não tinha escolha. Ou trabalhava, ou morria, ou obedecia, ou apanhava, ou fugia, ou desaparecia. É nesse cenário que surge um homem, Antônio Vicente Mendes Maciel, mais tarde conhecido como Antônio Conselheiro. Ele não nasceu líder, não nasceu santo, nasceu como qualquer outro homem do sertão, mas a vida foi quebrando ele, aos poucos, casamento desfeito, perdas, fracassos, até que em algum momento ele muda, abandona tudo e começa a andar, sem destino fixo, cruzando vilas, cidades pequenas, sertões esquecidos, pregando, falando de Deus, de justiça, de um mundo diferente, e principalmente falando contra o que estava errado, contra impostos abusivos, contra decisões do governo, contra mudanças da República que afetavam diretamente os mais pobres. Ele criticava o casamento civil, criticava a separação entre igreja e Estado, criticava tudo o que para ele rompia a ordem tradicional. E isso começa a incomodar, mas ao mesmo tempo começa a atrair gente, porque o que ele dizia fazia sentido para quem não tinha nada. Ele não prometia riqueza, prometia dignidade, e isso era muito mais poderoso. As pessoas começam a seguir ele, não como um político, mas como alguém que finalmente falava por elas. E com o tempo, esse grupo cresce até virar algo que o Brasil não estava preparado para lidar. Um povo inteiro fora do controle. Esse povo vai parar em um lugar chamado Canudos, interior da Bahia, às margens do rio Vaza Barris. Um lugar seco, difícil, isolado, mas que se transforma em algo inesperado. Uma comunidade, sem donos, sem patrões, sem cobrança de imposto, onde a terra era de quem trabalhava, onde ninguém perguntava de onde você veio. E é aqui que Maria das Dores chega, depois de 18 dias andando, com o filho nas costas, sem passado, sem futuro, só com uma esperança que ela nem sabe se é real. Quando ela chega, não encontra ordem, não encontra estrutura, mas encontra algo que nunca teve: espaço, um pedaço de chão, e ninguém dizendo que aquilo não era dela. Ela constrói um barraco, barro, pedra, palha, sangue nas mãos. O filho ajuda, e ali começa uma nova vida. Não uma vida fácil, mas uma vida possível. Canudos cresce rápido. Em poucos anos, passa de um agrupamento para uma cidade com mais de 20 mil pessoas no sertão, uma das maiores concentrações humanas daquela época. E isso começa a assustar, porque Canudos não era só um povoado, era um símbolo de resistência, de independência, de gente que não aceitava mais viver como antes. E isso era perigoso demais para um país recém-republicano. Enquanto isso, a vida dentro de Canudos continua, dura, pesada, mas diferente. Maria acorda antes do sol, vai buscar água, enfrenta fila, calor, depois vai para a roça, planta, capina. A terra não ajuda, mas ela insiste, porque ali vale a pena insistir. O filho começa a crescer, come todo dia, pouco, mas come, e isso já é mais do que ele teve antes.
Mas enquanto Canudos cresce, o resto do Brasil começa a olhar para lá com desconfiança e, em breve, com medo, porque um lugar assim, fora do controle, não podia existir. Enquanto Canudos crescia, o resto do Brasil começava a se incomodar. No início, eram só rumores. Um povoado estranho no sertão. Um líder religioso reunindo gente demais. Gente que não paga imposto. Mas rapidamente, isso muda de tom. A imprensa começa a falar, e não fala bem. Jornais do Rio de Janeiro e de Salvador começam a retratar Canudos como uma ameaça. Chamam de reduto de fanáticos, movimento monarquista, perigo para a república. Mas a maioria daquelas pessoas nem sabia o que era república. Não lutavam por política, lutavam por sobrevivência. Só que a narrativa já estava criada. E quando a narrativa vira medo, o governo reage. Primeira expedição militar. Pequena, mal planejada. O objetivo não era destruir Canudos ainda. Era resolver o problema. Um grupo de soldados é enviado ao sertão. Sem preparo, sem conhecimento da região. Eles marcham achando que vão enfrentar um bando desorganizado. Mas o sertão não perdoa quem não o conhece. O calor desgasta, a sede aperta, a orientação falha. E quando chegam perto de Canudos, não encontram caos, encontram resistência. Os homens de Canudos não eram soldados treinados, mas conheciam cada pedaço daquele terreno. Sabiam onde se esconder, onde atacar, onde desaparecer. Emboscadas começam, rápidas, silenciosas, e a expedição é derrotada. O governo tenta minimizar, mas a notícia se espalha e vira vergonha. Como um grupo de sertanejos consegue derrotar o exército? Isso não podia ficar assim. Então vem a segunda expedição. Maior, melhor equipada, agora com mais confiança. Mas o erro se repete. Subestimam Canudos, subestimam o sertão. E mais uma vez, são derrotados. Agora não é mais um incidente, é um problema nacional. A imprensa explode. Os jornais inflamam a população. Criam uma imagem clara. Canudos não é mais um povoado, é uma ameaça. E a ameaça precisa ser eliminada. Enquanto isso, dentro de Canudos, a vida continua. Maria sente a mudança, não porque entende política, mas porque o clima mudou. Os homens falam menos, as vigias aumentam. Sempre alguém olhando o horizonte, sempre alguém esperando. Ela continua a rotina, busca água, trabalha, cuida do filho. Mas agora, há tensão no ar. Uma sensação constante de que algo está errado. E então, vem a terceira expedição. Agora, o governo manda um nome forte. Coronel Moreira César. Um militar respeitado, temido, conhecido por sua rigidez, por sua brutalidade. Ele não vem para negociar. Vem para vencer. A ordem agora é clara. Acabar com Canudos. A expedição é grande. Homens armados, artilharia, disciplina. Agora parece sério. Dessa vez, o Brasil acredita que acabou. Mas o que acontece muda tudo. Moreira César avança, confiante, sem entender o terreno, sem entender o inimigo, e entra direto em confronto. O combate é intenso, tiro de todos os lados, confusão. E então, o inesperado acontece. Moreira César é atingido, gravemente. Cai no campo de batalha e, com ele, cai toda a estrutura da expedição. O exército entra em pânico, se desorganiza e foge. Mais uma derrota. Agora não há mais como esconder. O Brasil inteiro sabe. Canudos venceu 3 vezes, contra o próprio exército. Isso não é mais visto como problema. É visto como desafio direto ao Estado. E o governo não pode aceitar isso. Porque, se aceita, abre precedente, mostra fraqueza. E fraqueza, naquele momento, não era uma opção. Então a decisão muda. Não é mais conter, não é mais controlar. Agora é destruir, totalmente, sem deixar nada. Enquanto isso, em Canudos, ninguém comemora. Não há festa, não há celebração, porque quem vive ali sabe. Sabe que aquilo não acabou. Sabe que algo maior está vindo, muito maior. Maria percebe isso nos olhos das pessoas. Um medo diferente, mais pesado, mais definitivo. Como se todos entendessem, sem precisar falar.
A rotina continua, mas agora, cada dia parece o último. E no horizonte, o sertão continua vazio, mas por pouco tempo, porque dessa vez, o Brasil inteiro vai até Canudos. Depois da terceira derrota, o governo brasileiro não tinha mais escolha. Não era mais sobre Canudos, era sobre autoridade. Era sobre mostrar que ninguém desafiava o Estado e sobrevivia. Então vem a quarta expedição, a maior de todas. Mais de 4.000 soldados, artilharia pesada, canhões Krupp, metralhadoras. Dessa vez, não era uma operação, era uma guerra. Uma guerra contra brasileiros pobres, no meio do sertão. As tropas partem com uma certeza: não pode sobrar nada. Enquanto isso, em Canudos, o tempo parece desacelerar. As vigias já não são rotina, são necessidade. Homens passam o dia inteiro olhando o horizonte, esperando. E então eles veem, primeiro poeira, depois movimento, depois a confirmação. O exército está vindo, e dessa vez é diferente, muito maior, muito mais organizado. Não há dúvida. Agora é o fim. Dentro de Canudos, o silêncio domina. Não há gritos, não há correria desorganizada. Há preparação. Homens se armam com o que têm. Rifles velhos, facões, pouca munição. Mulheres estocam comida, farinha, rapadura, carne seca, tudo o que pode durar. Mas todos sabem, não vai ser suficiente. Maria sente isso. Ela continua trabalhando, mas agora cada gesto tem peso. Cada olhar carrega medo. O filho não entende, mas percebe. Fica mais perto dela, fala menos, e o cerco começa. O exército se posiciona ao redor de Canudos, corta caminhos, bloqueia saídas. Ninguém entra, ninguém sai. E então, o primeiro disparo. Um canhão. O som ecoa pelo sertão, seco, violento. E tudo muda. Casas de barro não resistem, explodem, desmoronam. Pessoas correm, gritos, confusão. E o bombardeio não para. Dia, noite, sem pausa, sem descanso. Canudos começa a ser destruída de fora para dentro. E ao mesmo tempo, de dentro para fora. Porque a comida começa a acabar, a água diminui, o açude seca e o calor continua, implacável. Maria tenta proteger o filho, divide o pouco que tem, esconde quando pode, mas não há abrigo real, não há segurança, só tempo. E esse tempo está acabando. Os combates acontecem todos os dias. Os homens de Canudos resistem, atacam, se escondem, recuam, mas estão em desvantagem. Número, armas, estratégia, tudo favorece o exército. Mesmo assim, a resistência continua. Dias viram semanas. O exército avança devagar, casa por casa, rua por rua, sempre com perdas, porque o sertão ainda protege quem conhece ele, mas não o suficiente. A fome começa a matar, antes das balas, antes dos canhões. Pessoas comem o que encontram, restos, raízes, animais mortos, água suja. Doenças voltam com força, febre, infecção. E agora não há tempo para cuidar, só sobreviver, se possível. Maria vê pessoas morrerem todos os dias. Gente que ela conhecia, gente que ajudou ela, gente que chegou junto. E agora desaparece, sem nome, sem registro. O filho enfraquece, o corpo não acompanha. Ela tenta manter ele vivo, mas sabe que não depende mais dela. E então o exército rompe, consegue entrar, não completamente, mas o suficiente. E a guerra vira outra coisa, deixa de ser combate e começa a virar extermínio. Porque quando entram, não diferenciam, não perguntam, não avaliam, atiram, matam, avançam e continuam, sem parar, sem olhar para trás. Canudos já não é mais uma cidade, é um campo de destruição. Fogo, fumaça, corpos, e ainda assim a resistência continua, até o fim. Porque ali ninguém tinha mais para onde ir, e quando não há saída, resta lutar, mesmo sabendo que não vai vencer.
O cerco já dura semanas. Canudos não é mais uma cidade. É um amontoado de ruínas. Barro quebrado, madeira queimada, corpos espalhados. O som dos canhões continua, mas agora já não é necessário, porque a resistência está acabando. Não por falta de coragem, mas por falta de tudo. Falta comida, falta água, falta munição, falta força. Os homens que ainda lutam, lutam no limite do corpo, feridos, exaustos, mas continuam, porque sabem o que acontece se parar. O exército avança, agora sem recuar, agora sem resistência organizada. Casa por casa, qualquer movimento é alvo, qualquer pessoa é suspeita, e suspeito não tem direito. Não há rendição, não há negociação, não há prisioneiros no sentido real da palavra. Há captura e depois execução. Degola, uma prática comum naquele momento. Rápida, fria, sem registro, sem julgamento, sem nome. Crianças são encontradas escondidas. Algumas são levadas, muitas não. Mulheres são capturadas. Algumas sofrem violência, outras são mortas. Tudo depende de quem encontra. Não há regra, não há controle. Só o avanço, só o fim. Maria ainda está viva, escondida no que restou do barraco. O filho ao lado, fraco, quase sem força. Ela já não tenta fugir, já não tenta lutar, porque entende, não há saída. O mundo que ela encontrou ali acabou. E agora o resto do mundo chegou, com força total e sem piedade. Ela abraça o filho, não fala nada, porque não há o que dizer. Do lado de fora, passos, gritos, ordem de avanço. E então, silêncio. O tipo de silêncio que vem depois de tudo acabar. Canudos cai oficialmente em 5 de outubro de 1897, mas na prática já não existia antes disso. Os últimos resistentes são mortos, os poucos sobreviventes são capturados, alguns são levados, outros executados ali mesmo, sem qualquer registro, sem qualquer tentativa de preservar vidas. O número exato nunca será conhecido, mas estima-se mais de 20 a 25 mil mortos. Homens, mulheres, crianças, um povo inteiro, apagado. Depois do massacre, o exército permanece, não para ajudar, mas para garantir que nada reste. Casas são destruídas completamente, o que ainda está de pé é derrubado, o que pode ser queimado é queimado. Não pode sobrar nada, nem estrutura, nem memória. Anos depois, o local é coberto por água, um açude, por cima de tudo, por cima das casas, por cima das ruas, por cima dos corpos, como se fosse possível afogar a história. Mas não é, porque Canudos não desapareceu, ela foi apagada, e existe diferença. Por muito tempo, o que aconteceu ali foi contado de forma distorcida, como revolta, como fanatismo, como ameaça. Mas a verdade é mais simples e muito mais dura. Canudos era formada por gente que não tinha mais nada e encontrou um lugar onde podia viver com dignidade. E por isso foi destruída. Maria não deixou registro, João também não, assim como milhares de outros. Eles não viraram nomes, viraram número, ou nem isso. Mas naquela última noite, antes do fim, eles estavam vivos, respiravam, sonhavam e acreditavam que finalmente tinham encontrado um lugar no mundo. E talvez esse seja o detalhe mais cruel de todos, porque Canudos não foi destruída por ser forte, nem por ser perigosa. Canudos foi destruída porque existia fora do controle, e em 1897 isso era imperdoável. Se você chegou até aqui, então agora você sabe. Sabe o que realmente aconteceu, e sabe que essa história não deveria ser esquecida. Se inscreve no canal, porque ainda existem muitas histórias no Brasil que foram enterradas, mas não desapareceram.